Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 3 de fevereiro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Nessa terça-feira foram abertos em sessão solene os trabalhos no Congresso Nacional em 2016. A cerimônia reúne os presidentes dos 3 poderes da República e apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade as prioridades para o país. Foi quase 1 hora de atraso. O palácio já estava repleto de autoridades. Só o público externo não apareceu para assistir ao rito. Não faltaram o hino nacional executado pela banda do batalhão da Guarda Presidencial, o hasteamento da bandeira, a tradicional salva de gala, 21 tiros de canhão para receber o presidente do Congresso e a revista à tropa pelo chefe do Legislativo para demonstrar confiança nas Forças Armadas. Pela segunda vez, a presidente da República resolveu trazer pessoalmente a mensagem com as ações do governo no ano passado e os projetos para 2016. Geralmente, é o ministro da Casa Civil quem faz esse papel. Recebida pelo presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados, Dilma Rousseff reservou a Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski um cumprimento afetuoso. E a Eduardo Cunha, que aceitou o pedido de impeachment contra a presidente, o protocolar aperto de mão. A presidente da República trouxe uma mensagem voltada principalmente para temas econômicos. Dilma Rousseff defendeu propostas que dependem do Congresso Nacional e cada frase do mais longo discurso do dia teve imediatas repercussões políticas. Declaro aberta a sessão solene e instalados os trabalhos da segunda sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A mensagem do Poder Executivo era a mais esperada. A presidente Dilma veio acompanhada de quase todos os ministros. Quebrou o protocolo ao ler o próprio discurso e pediu apoio do Congresso para a aprovação de pautas polêmicas da área econômica. O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Na lista de prioridades, anunciou a intenção de recriar temporariamente a CPMF. A contribuição seria de 0,38% sobre as movimentações financeiras, dividida entre o governo federal, estados e municípios. Os recursos iriam para a Previdência e para a saúde. Peço que considerem a excepcionalidade do momento. Levem em conta dados e não opiniões, que torna a CPMF a melhor solução disponível para ampliar no curto prazo a receita fiscal. Em favor do Brasil. O anúncio foi sob protestos, vaias e alguns aplausos. Uma amostra de que aprovar a CPMF não vai ser tão fácil. É um momento de recessão, de inflação, de estagnação da economia, trabalhar contra a realidade dos fatos. Uma insensatez do governo. Eu acho que se for um projeto de curta duração, temporário, para 1 ou 2 anos, até fazer a travessia dessa fase crítica da economia brasileira, eu acho que é possível até ter apelo e passar. Dilma também propôs mudanças em impostos, como o PIS/COFINS e o ICMS. Os parlamentares defendem reformas, mas sem aumento da carga para o contribuinte. As oposições, e o PSDB em especial, estará aqui vigilante para impedir que o aumento de carga tributária aprofunde ainda mais a recessão. Na mensagem, a principal preocupação do governo foi com o equilíbrio das contas públicas a curto e longo prazo. Dilma disse que vai enviar ao Congresso, ainda no primeiro semestre, uma proposta para limitar os gastos primários do Executivo, que são as despesas menos o dinheiro usado para pagar os juros da dívida. A presidente também defendeu a reforma da Previdência, que, segundo ela, é responsável por 44% do gasto primário, mas não apresentou que mudanças pretende fazer. A proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição.
Não queremos e não vamos retirar qualquer direito das brasileiras e dos brasileiros. A ideia de reforma da Previdência já divide os parlamentares, inclusive os da base aliada. Há praticamente 4 meses atrás, concluímos uma praticamente mini reforma da Previdência. Você vai começar tudo de novo. Nós estamos no meio de uma batalha contra o impeachment. Ela vai estar lutando contra sua própria base social, que tem ido às ruas defender ela. Uma proposta recebida com mais simpatia é a desvinculação de receitas não apenas do Executivo Federal, mas também de estados e municípios. Uma forma de dar mais liberdade aos governos para definir como vão gastar o dinheiro público. Já que é facultada à União ter a desvinculação de suas receitas para aliviar o fluxo de caixa dos estados e municípios, por isonomia, é justo que este benefício seja estendido aos demais entes federados. As medidas do ajuste fiscal enviadas no ano passado, como a reforma ministerial e o aumento de juros sobre ganhos de capital, também são menos polêmicas. Mas unanimidade no Congresso é que a aprovação da reforma fiscal vai depender de melhoras no diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Opinião até mesmo do líder do partido do governo. E nós tivemos aqui algumas medidas que foram aprovadas após uma longa negociação e que, da parte do governo, houve veto. Então, isso termina não ajudando. É importante que a busca desse melhor relacionamento não fique só no discurso, aconteça na prática. Nos discursos, os presidentes do Senado e da Câmara sinalizaram como vão tratar as propostas do Executivo. A Câmara dos Deputados não se furtará, assim como fez em 2015, em examinar qualquer proposta originária do Poder Executivo para ajudar o país a recuperar sua economia. Embora não exista consenso, nem nesta casa, nem na sociedade, que o aumento da carga tributária seja a solução para o combate da crise. Devemos, com o agravamento da crise, buscar uma conjunção de esforços rumo ao ponto futuro e minimizar o debate pelas responsabilidades da crise. A presidente Dilma Rousseff também comentou sobre o combate ao Zika vírus. Todo o meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência. Não faltarão recursos e tenho certeza que contarei, neste caso, com a sensibilidade do Congresso. Não faltarão recursos para que possamos reverter a epidemia do Zika vírus e lidar da forma mais eficiente e adequada possível com seus efeitos sobre a nossa população. O presidente do Senado, Renan Calheiros, discursou pelo Poder Legislativo. Ele defendeu o enfrentamento de pautas polêmicas pelo Congresso Nacional neste ano, entre elas a independência do Banco Central. Renan Calheiros afirmou que uma das prioridades do Senado neste ano é a chamada Agenda Brasil, um conjunto de propostas positivas para o país sair da crise. O objetivo da Agenda Brasil é o de melhorar o ambiente de negócios, conduzir previsibilidade jurídica, recuperar os níveis de produtividade, a confiança dos agentes econômicos e retomar os níveis de investimentos no Brasil. Ela foi calcada em 3 eixos: a melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura, o equilíbrio fiscal e a proteção social. Pacto Federativo. Na busca pelo novo Pacto Federativo, esperamos a convalidação dos incentivos fiscais na Câmara dos Deputados, já votada no Senado Federal, bem como várias outras pautas da agenda federativa. Vamos deliberar com a máxima urgência sobre uma agenda emergencial para estados e municípios. Terceirização. É imperioso regulamentarmos o trabalho de 13 milhões de brasileiros terceirizados. Essa matéria já foi votada aqui na Câmara dos Deputados e este ano, em 2016, será apreciada no Senado Federal. Pautas polêmicas. Iremos ainda pautar todas as propostas inovadoras em tramitação no Senado Federal.
Entre elas, me permitam rapidamente destacar a instituição fiscal independente, a lei de responsabilidade das estatais, o fim da obrigatoriedade da Petrobras em participar com 30% no pré-sal. Os temas são controversos, opõem posições, mas o parlamento não pode recusar, não pode fugir do debate. Aprovando ou rejeitando, vamos votar. É necessário uma deliberação do parlamento. Para comentar esses discursos de ontem, estamos aqui com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni. Bom dia, Ana. Guerzoni, das medidas que a presidente Dilma anunciou, nós temos aí a reforma da Previdência, a desvinculação das receitas da União, que agora vai para estados e municípios, é essa a proposta, né? E também a CPMF, a volta da CPMF. Qual dessas tem maior impacto no curto e médio prazo e mais dificuldade de aprovação no Congresso? Eu acho que no curto prazo a gente tem a DRU, né, a desvinculação de receitas da União, que no momento é extremamente urgente, uma vez que essa prática, né, esse instrumento que desvincula uma parte dos recursos vinculados pela Constituição, ela está em vigor desde o Plano Real, desde 95, e se encerrou agora em 31 de dezembro de 2015. Então, o governo está numa situação de emergência para aprovar uma nova DRU, que a presidente sinalizou agora que seria estendida a estados e municípios. E a CPMF, que permitiria um alívio fiscal a curto prazo para o governo. A reforma da Previdência é algo para longo prazo, né? A própria presidente sinalizou que no atual governo o efeito seria muito pequeno, na verdade, qualquer reforma, né? Isso é típico de uma reforma da Previdência. Então, eu acredito que o governo deve dar uma ênfase, em primeiro lugar, para a aprovação da DRU, que já tramita na Câmara dos Deputados, e que hoje o governo não conta com esse instrumento, e da CPMF para dar um alívio fiscal imediato para o governo. Mas veja, no caso da DRU, como ela seria estendida a estados e municípios, há um maior consenso sobre isso? A DRU já tinha um certo consenso. Não há uma oposição forte à instituição da DRU. A própria oposição reconhece a necessidade desse instrumento. Com essa sinalização que a presidente fez de estender a estados e municípios, provavelmente vai facilitar a aprovação da matéria, o que já não acontece com a CPMF, que é uma matéria talvez das mais polêmicas entre essas que o governo está apresentando. Pelo que tem se falado, Guerzoni, qual seria a alíquota dessa nova CPMF? O governo tem anunciado que manteria a alíquota, a última alíquota antes da extinção da CPMF, que era de 0,38%. Ok. E o que a gente pode destacar no discurso do presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros? O presidente do Congresso acho que colocou bastante claro que o Congresso tem também a sua agenda, né? O governo federal apresenta, o Poder Executivo apresenta as suas prioridades, apresenta as propostas que ele acha necessário para a situação do país, para regularizar a situação do país, mas o presidente Renan deixou claro que o Congresso também tem a sua agenda, né? E que o Congresso tem uma participação importante nessa conjuntura, e há uma série de matérias fundamentais que estão em tramitação na Casa e que devem ser dado prioridade também para essas matérias. Ou seja, a questão da crise não cabe apenas ao Poder Executivo, mas o Poder Legislativo terá um papel importante na solução dos problemas. Voltando aqui à questão da CPMF, da última vez que houve uma votação, ela passou na Câmara e foi rejeitada no Senado. Como seria agora? A CPMF acabou caindo no Senado, né, quando foi votada pela última vez. Haverá uma grande dificuldade, né, uma resistência grande à CPMF. A gente viu na matéria, quando a presidente anunciou o propósito de enviar o projeto da CPMF, houve reações bastante contraditórias no plenário, né, chegou a haver alguns apupos, uma resistência a isso. Então, a gente sente que não é fácil. As entidades empresariais têm resistido bastante à CPMF, a oposição deve resistir à CPMF. É preciso ver como será essa negociação, né? Okay. A presidente anunciou também a possibilidade de distribuir esses recursos, né? Dividir esses recursos com estados e municípios,
o que facilita, sem dúvida, a aprovação. Ok, Guiazoni, vamos então acompanhar a marcha dos acontecimentos. Muito obrigado pela sua entrevista. E hoje, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública sobre o trabalho dos peritos da Previdência Social. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Sociais analisa proposições na pauta. Um dos itens obriga a fixação de cartazes nas farmácias com a lista dos medicamentos genéricos. Ficamos por aqui. Durante o dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.